Essa é mais uma continuação de Legendary Car Island System. E já que estou trazendo essa continuação para o seu merecido entretenimento, só te peço que devolva essa gentileza, se inscrevendo no canal, deixando seu like e seu comentário do que achou dessa obra. E para todos vocês já inscritos, meu muito obrigado por todo o apoio e consideração. Mas antes de iniciarmos, quero dizer que fiquei sem postar vídeos nesse canal, pois estava administrando outros canais gringos que fiz, e me desculpo com vocês por demorar a postar vídeos aqui, e percebi que no YouTube cabe todo mundo. Fantástico essa nova jornada. Caso queiram saber como entrei nessa empreitada, tendo outros canais na gringa, vou deixar no comentário fixado, e na descrição algumas informações. Talvez você goste. Agora sim, vamos ao vídeo. Tudo continua com esse médico, entrando na sala e informando as professoras, que discutiram sua condição e que suas duas situações são semelhantes. Em teoria, ainda existe a possibilidade de cirurgia, no entanto, devido à idade avançada de ambos, o hospital atual não pode realizar uma operação tão delicada. Yang Qianmin comenta que ele é o especialista autorizado na indústria. Se elas não estão certas dele, a quem mais podem recorrer? Pedindo-lhe para pensar nisso, sugerindo que pedirá ao pai para doar mais dinheiro ao hospital mais tarde, algo que alegra o médico. Ele agradece, mas além de agradecer, lembra-lhes que teoricamente é possível, pois ainda há a possibilidade de cirurgia. No entanto, precisa mudar para um médico e hospital melhores, o que definitivamente será um grande teste para suas relações sociais e reservas de riqueza. Ao que parece, isso não é um problema para ele, pois menciona que seu pai é presidente de uma cadeia de supermercados. Ele se gaba, dizendo que não precisa se preocupar com relações sociais e outros aspectos, e desafiando, pede para dizer diretamente que não há relação que ele não possa lidar. Vendo que Yang Qianmin está disposto, o médico diz que o hospital internacional tem casos relativamente bem-sucedidos e que ela pode tentar. Por outro lado, Yang Shen, ao ouvir isso, referindo-se ao hospital Longmai, diz que se esse hospital puder salvar a mestre, as coisas serão mais fáceis de lidar. Isso enquanto a senhorita Shoyun perguntava se o Hospital Internacional Longmai não é um lugar para o qual pessoas comuns não podem ir, além do fato de que sua família não aceita seguro médico, então ele realmente terá que pagar por si mesmo, não importa quanto dinheiro. O médico quer ajudar um pouco mais, mas não poderá, pois isso é tudo que ele disse sobre a situação. No entanto, ele especifica e informa que começará a organizar os detalhes do tratamento conservador a partir de amanhã. Como a situação está um pouco complicada, diz que ela precisa se apressar, pois a professora está correndo contra a morte. Se atrasarem mais um dia, sua condição pode ser completamente diferente. Dito isso, o médico sai do local. Enquanto saía, um deles diz que, se ela realmente quer garantir, terá que buscar tratamento quando vender a casa. No entanto, a chave e a pergunta são se eles conseguirão marcar uma consulta com especialistas estrangeiros. Direcionando seu olhar para Yang Qianmin, informa que precisa de sua ajuda com isso. Nesse momento, ele segurando o telefone, diz que não se preocupe, pois é aluno do Sr. Wang, então não se recusará a fazer nada que seja fácil de fazer. Para que ela não se preocupe tanto, ele esclarece naquele momento que sairá e ligará para seu pai e segundo tio, pedindo que o ajudem a agendar uma consulta com um especialista. Provocando assim, a senhorita Yanni que queria dizer algo, mas ele não a deixa, interrompendo-a e dizendo que é fácil para ele dizer, e primeiro fará os arranjos para o Sr. Wang e depois para sua mãe. Além disso, eles podem embalar suas malas e realizar os procedimentos. Diante disso, a garota agradece de coração, mas enquanto Yang Qianmin diz que é um caso pequeno, o protagonista estava concentrado em sua própria situação, pois acabará de escrever para o presidente do Hospital Internacional Longmai informando que sua professora tem uma doença hepática, e o Dr. Niu, do Hospital Oncológico, disse que apenas o Hospital Internacional Longmai tem a possibilidade de curá-la.
eles precisam convidar especialistas estrangeiros e, portanto, ele quer perguntar se o hospital tem tanta força. O presidente do hospital responde que o diretor Neil, do hospital oncológico, é um especialista autorizado. Se ele diz que o hospital pode curá-la, significa que tem grandes chances de curá-la. Informando isso, ele ligará para o decano naquele momento para agendar uma sala para que o protagonista possa pedir ao mestre que venha para um exame, para que seus especialistas possam fornecer um plano de tratamento e determinar se ela pode ser curada. O protagonista agradece ao presidente, mas neste momento é interrompido por Yang Qianmin, que ao ver o protagonista imediatamente confessa que gosta de Xiao Yun e também sente atração por Zhang Yan. Portanto, se o protagonista sair em silêncio, ele ajudará a professora Shen a marcar uma consulta com um especialista para receber tratamento. Pedindo assim que tome uma decisão o mais rápido possível, pois sua professora não pode se dar ao luxo de esperar. No entanto, enquanto o rapaz dizia isso, o protagonista se pergunta de onde é esse touro, já que se gosta de alguém, tem que ir atrás, pois não adianta dizer essas tolices. Mas esquecendo esse assunto, ele se dirige à sua professora para informar que, por acaso, ele tem um carro, então os levará juntos, o que ela aceita bem, agradecendo-lhe e dizendo que ela realmente o fez perder o tempo hoje. Momentos depois, vemos como todos já haviam chegado ao Hospital Internacional Longmai, onde esse médico entra na sala onde todos estavam para perguntar quem é o Sr. Yang, ao que Yang Qianmin responde que é ele, o doutor cujo nome é Wang Zongjing. Ao ouvir que ele é o Sr. Yang, o médico se aproxima e se apresenta, dizendo que é especialista no departamento de oncologia do hospital e o decano o instruiu a realizar um exame e avaliação em sua professora. Dizendo isso, informa a professora de Yang Qianmin que por favor vá com ele, pois irão fazer um check-up, algo que a professora aceita sem nenhum problema. No entanto, olhando para sua amiga, ela pede que espere um momento, pois quando estiver pronta, será a vez dela. Uma das colegas de Yang Qianmin fica surpresa com o quão incrível é, já que até o diretor do hospital Longmai quer agradá-lo, palavras que apenas enchem de alegria o mesmo, pois para ele é uma piada, e, portanto, se ela precisar de algo no futuro, deve se aproximar dele, pois se puder ajudá-la a resolver, não negará. Por outro lado, vemos como a senhorita Yanni pede à sua mãe que por favor descanse um pouco, pois sairá para ver se o professor Wang terminou de verificar. E assim, ela sai para verificar como está indo. No caminho, encontra Yang Qianmin, que a chama pelo nome e a cumprimenta, e o cumprimento é devolvido pela garota, que diz que devem deixar os assuntos de sua mãe com ele. No entanto, ele, ousado, a segura pelo ombro e diz que é fácil de dizer, com segundas intenções, perguntando se ela estará livre mais tarde para sair juntos para tomar um lanche noturno. E amanhã de manhã, quando ela voltar, definitivamente ajudará sua mãe a marcar uma consulta com um especialista. No entanto, resistindo, a senhorita Yanni reclama porque aparentemente é um assunto conveniente para ele, mas pergunta por que ele está usando esse assunto para ameaçar pessoas comuns como eles. Coisa que, Yang Qianmin sorridentemente responde que não há almoço grátis neste mundo, e a garota, mais do que qualquer um, deveria entender essa verdade, já que, afinal, ele está salvando a vida de sua mãe. Perguntando se não deveria pagar um pequeno preço. No entanto, ele decide deixar esse assunto por enquanto, pois não tem pressa, afinal, não é a mãe dele que está doente. E para preocupar ainda mais, pede que pense lentamente, mas espera que sua mãe possa aguentar até que ela tome uma decisão, provocando assim a irritação da garota com esse bastardo. No entanto, depois disso, a garota entra quase chorando, e o protagonista percebe isso, perguntando a si mesmo se é assim que ele lida com as coisas. Mas, ele não se está refere a Yang Qianmin, mas sim ao presidente do hospital, pois, ao esperar, ele pensa que ele só quer ganhar sua participação de 20%, e irritado pega seu telefone e liga para o presidente do hospital.
Ele informa que já se passou mais de meia hora e nem sequer foi enviado um médico, perguntando se é tão difícil pedir que façam algo. Ao ouvir isso, o presidente diz que é impossível, pois o decano o chamou a um momento e disse que a equipe do professor Wang foi organizada para examinar sua professora. O protagonista, ao ouvir isso, pergunta se enviaram a equipe do Dr. Wang Zongjing, e, se assim for, tem que informar que cometeram um erro e levaram outro paciente para examinar. Ele não disse nada porque pensou que era a relação de Yang Qianmin com seu pai e seu segundo tio. No entanto, isso não é verdade, e o presidente percebe isso. Ele não tem outra opção senão pedir ao protagonista que não se preocupe, e ele mesmo indicará pessoalmente que examinem sua professora naquele momento, pedindo desculpas assim pelo ocorrido. Por outro lado, Yang Qianmin recebe uma mensagem de seu pai informando que o hospital é bastante especial e não consegue contatar o diretor, muito menos especialistas estrangeiros. Portanto, não pode ajudar. Seu tio também se desculpa, pois usou todos os seus contatos e não conseguiu contatar os especialistas. Com isso que estamos vendo, confirmamos o que o protagonista disse de que eles erraram, o que literalmente está sendo verdade. Liang Qianmin, diante dessa informação, se pergunta o que está acontecendo, se não foram eles quem trouxeram Wang Zongjing e sua equipe, o que o faz continuar pensando que agora o problema é grande, já que ela simplesmente saiu e se passou por outra pessoa. Será muito vergonhoso se ele for exposto, e, portanto, é melhor fugir. No entanto, no caminho, ele encontra Zongjing, que informa que a inspeção do professor Wang foi concluída. Portanto, é melhor irem juntos para a sala para contar os detalhes, o que ele, mesmo não querendo aceitar, dado o grande problema em que está se metendo, mas acaba concordando, pois seria pior se dissesse a Zongjing que está saindo. Estando com sua professora, Zongjing informa a Yang Qianmin que, segundo sua estimativa, a professora Wang tem esperanças de passar por uma cirurgia. Além disso, ele afirma que o Sr. Ig é o terceiro acionista de seu hospital e, portanto, quando a professora estiver no hospital, eles definitivamente cuidarão dela especialmente. Assim, os amigos de Yang Qianmin, ao ouvirem isso, ficam surpresos, pois não sabiam que ele era o terceiro acionista do hospital. A garota pergunta a ele se ele escondeu isso porque tem medo de que o professor não pague pelo tratamento médico. Outra que também estava surpresa era a professora, que ao ouvir isso dá a entender que confia que sua vida estará em boas mãos ao amanhecer. No entanto, mudando um pouco a conversa, Yang Qianmin pergunta onde está o protagonista, e sua professora responde que não está certa, mas algumas enfermeiras vieram a um momento e disseram que se mudariam para a área VIP. Diante disso, o rapaz, vendo que a situação está ficando um pouco complicada, diz a todos que está tudo resolvido e que seu pai o ligou há pouco para dizer que tinha algo para fazer quando voltasse, e portanto, ele irá naquele momento. No entanto, antes de ir da sala, o presidente do hospital entra junto com outro senhor, dirigindo-se ao diretor Wang e perguntando o que está acontecendo, pois ele disse especificamente que faria as coisas corretamente. O médico, ao ver essas duas grandes presenças, preocupado, pergunta por que estão lá, ao que o presidente, irritado, responde dizendo-lhe para não fazer etiquetas falsas e que é melhor deixar que perguntem por que ele não atendeu ao professor do Sr. Yang. No entanto, segundo ele fez, pois, enquanto apontava para Yang Qianmin, pergunta ao presidente se ele já não revisou o professor do Sr. Yang, de acordo com as instruções que lhe deu. Além disso, agora estão esperando a análise de dados, e se ele não acredita, pode perguntar ao Sr. Yang, pois realmente não o negligenciou. O senhor, furioso com o que ouviu, informa que está errado, questionando que tipo de Sr. Yang ele é, dizendo que lhe disse que era o Sr. Yang Shen. Perguntando assim por que ele não verifica o nome, algo que ele faz imediatamente, já que pergunta ao rapaz se ele não é o Sr. Yang Shen, ao que ele nega, informando que não, pois ele apenas disse o Sr. Yang, não disse que era Yang Shen. O médico, ao ouvir isso, fica bastante irritado,
pois isso significa que ele definitivamente não é o Sr. Yang Shen. Além disso, pergunta por que ele finge estar confuso quando acredita que entende. O rapaz explica que não é assim, pois pediu a seu pai e a seu segundo tio que o ajudassem com vários contatos e, portanto, pensou que o tinham encontrado por meio de suas conexões. O presidente, para evitar que a situação se intensifique, diz que já é o bastante e pede ao médico que pare de incomodar o rapaz e vá com ele ver o Sr. Yang. Dizendo isso, ele se retira. Enquanto isso, a professora de Yang Qiamin pergunta o que diabos está acontecendo, e ele responde sinceramente que não está muito certo. Na sala VIP, vemos como tanto o protagonista quanto os outros já estavam lá, mas ao ver o presidente, a professora do protagonista pergunta o que está acontecendo, uma pergunta que não é respondida. Já que o senhor, ao ver o protagonista, imediatamente o cumprimenta e se apresenta como Li Shanqin, o decano, pedindo desculpas pela situação constrangedora que ocorreu devido a uma falta de comunicação entre o diretor e ele. O protagonista, sendo uma pessoa educada, diz que não há problema. Enquanto a mãe e a filha se perguntavam por que o decano era tão educado com Yang Shen, o médico também se desculpava pelo ocorrido, jogando toda a culpa sobre si mesmo, pois estava pensando em respeitar o senhor. Por isso, não o chamou pelo seu nome completo, e realmente não esperava que houvesse um pretendente chamado Yang na sala que o respondesse tão descaradamente. Por isso, diz que tudo é culpa sua e se o protagonista quiser culpá-lo, não se oporá. No entanto, não é necessário chegar a esse extremo, e o protagonista sabe disso, por isso pede para que ele esqueça, pois o tratamento médico é mais importante. O presidente concorda, dizendo ao médico que o tratamento médico é mais importante, e, portanto, eles precisam levar a professora para um exame rapidamente. No entanto, ele adverte que se estragar tudo, será demitido. Com as coisas claras, o protagonista pede à sua professora que vá com eles para um exame e, se tiver alguma solicitação, pode perguntar sem restrições, pois todos são sua própria gente. Curiosa sobre o que está acontecendo, a professora pergunta qual é a relação deles. O protagonista responde que adquiriu 20% das ações do Hospital Long Mai e é um dos seus chefes. É por isso que diz à sua professora que ela pode se sentir livre para receber tratamento lá, pois enquanto houver uma esperança, eles farão tudo possível para tratá-la. Diante disso, a senhorita Yanni, surpresa, pergunta também a Yang Shen se ele não havia dito antes que era um motorista de transporte online, ao que o protagonista confirma, mas esclarece que o transporte online é seu trabalho habitual para passar o tempo e não entra em conflito com sua aquisição do Hospital Long Mai. A garota, ao ouvir isso, diz que é muito ruim, pois se ele tivesse dito isso antes, teria evitado que a assediasse. Determinada, ela se pergunta onde está aquele sujeito, pois vai acertar as contas com ele. Por sorte da garota, ao sair imediatamente, ela o encontra e não perde tempo para repreendê-lo e insultá-lo. Ela diz que ele até a ameaçou de se deitar com ela antes de salvar sua mãe, e por isso chama de covarde e várias coisas desagradáveis. Diante dessa cena, a professora de Yang Qiamin pergunta como ele pode fazer tal coisa, pedindo que ele se desculpe rapidamente com a garota. No entanto, ele, tentando se justificar, menciona que estava apenas brincando com ela e realmente não queria se deitar com ela. Mesmo assim, ele foi agredido apenas por uma brincadeira. Isso ainda não termina, e com isso dito, ele tinha a intenção de pegar na garota, mas é impedido pelo nosso protagonista, que pergunta o que ele está fazendo. Sua professora, ao ver o que ele ia fazer, pergunta se ele está louco, pedindo novamente que se desculpe com a senhorita rapidamente. Ela pede isso ao aluno, algo que o rapaz não tem intenção de fazer, mas ele esclarece que pediu ao seu pai que trouxesse alguém lá. Dito isso, ele se retira. A garota, vendo que acabou de se envolver em um problema, diz ao protagonista que estava tão irritada a um momento que não conseguiu evitar agredi-lo, embora, sinceramente, ele merecesse.
O protagonista sabe disso e diz que está tudo bem, pois enquanto ele estiver lá, nada acontecerá. Ele diz com segurança que se ela tiver algum problema no futuro, ela deve dizer diretamente a ele, pois ele cuidará do assunto. Outra que também queria se desculpar é a professora dele, já que realmente causou muitos problemas. Enquanto a garota o elogiava, dizendo que sempre será o herói mais poderoso em sua mente, assim como quando era criança. Depois que eles saem, a professora de Yang Qiamin se desculpa em nome de seu aluno, pois foi culpa dela ensiná-los, mas pede que por favor a perdoe. No entanto, não há nada a perdoar, pois esse assunto não tem a ver com ela, e não é necessário se desculpar, como o protagonista faz saber à senhora. Ao lembrar que ele é amigo da garota, ela sussurra e diz que ela deveria conversar com o protagonista, já que Yang Qiamin arruinou esse assunto, e não sabe se isso afetará o tratamento dela. Além disso, sua professora também pede de forma gentil, e é por isso que a garota diz para não se preocupar, pois definitivamente falará por ela. No entanto, a identidade do protagonista é muito misteriosa, e é difícil dizer se ele reagirá positivamente ou negativamente, o que faz com que a professora, suando muito, pergunte como as coisas puderam se desenvolver dessa forma. O presidente, ao ver o protagonista em conflito, pergunta se ele precisa de ajuda para resolver o problema. Agradecendo a gentileza, o protagonista responde que pode cuidar disso sozinho. Como a senhorita Yanni tem sido como sua irmã desde que ele era criança, ele não deixará esse assunto passar. Neste momento, Yang Qiamin também aparece e lembra novamente que chamou seu pai e seu segundo tio, que estarão aqui imediatamente. Confiantemente, ele diz que, se não receber de volta a bofetada esta noite, seu sobrenome não será Yang. O protagonista, ao ouvir isso, mentalmente considera que mesmo que a família dele não seja Yang, a antiga família Yang terá uma escória a menos. No entanto, devido à confiança que o rapaz deposita, o presidente pergunta se não esclareceu a identidade do protagonista, pois, do contrário, como seu pai e segundo tio ousariam vir a este lugar procurá-lo. O rapaz, sem saber nada sobre a identidade do protagonista, responde que seu pai disse que, enquanto ele não for o terceiro acionista da Long Mai, não deve temer. O presidente, ao ver e entender a situação, diz ao rapaz que parece que ele não entende a relação entre seu grupo e o hospital, dirigindo-se ao protagonista e acaba pedindo-lhe que descanse enquanto leva esse idiota para o corredor para evitar um escândalo. Dito isso, ele pede aos guardas que o arrastem para fora. A senhorita Zhao fica ainda mais impressionada com o protagonista, pois não pensava que ele também fosse acionista de tantas empresas. Sendo humilde, o protagonista diz que está tudo bem, pois só compra por diversão quando não tem nada para fazer. A garota sugere então que ele pode ajudar a professora dela a marcar uma consulta com um especialista, algo que o protagonista aceita sem problemas, pois só tem problema com Yang Qiamin. E todavia quer ajudar a professora Wang. A garota, agradecida, beija o protagonista, mas esclarece que não o interprete mal, pois são melhores amigos e é normal que melhores amigos sejam próximos. Ela pergunta se ele concorda, e o protagonista, sem imaginar tais benefícios de serem melhores amigos, argumenta que então ele deve aproveitar os benefícios de ser um melhor amigo no futuro. Pouco depois, muitas pessoas chegam acompanhadas do segundo tio e do pai de Yang Qiamin, que estão claramente lá em busca de vingança. O pai de Yang Qiamin pergunta ao mesmo onde está a pessoa que ousou bater em seu filho. O rapaz, ao ouvir isso de seu pai, entra abruptamente na sala onde estava o protagonista, já o enfrentando. Apontando para ele, diz ao pai que foi ele quem o intimidou. Zombando dele, o protagonista pergunta se ele é uma criança, pois trouxe seus pais para esse lugar. Ao ver o culpado, o pai de Yang Qiamin informa que seu filho cresceu tanto que nem mesmo ele quer tocá-lo, e não é apropriado dar um tapa nele em público. A professora, tentando defender o protagonista, comenta ao pai de Yang Qiamin que este problema é culpa dela,
já que tudo se deve à sua doença que provocou esses mal-entendidos, e, portanto, se quiserem culpar alguém, culpem-na. No entanto, embora a intenção dela fosse ajudar, não teve sucesso, pois o pai do rapaz diz à professora que conhece a situação e não tem nada a ver com ela, não se importando com quem seja. Por que deram um tapa em seu filho em público e isso não está bem? Zhao Yun defende o protagonista, informando ao pai do rapaz que tudo isso pode ser atribuído ao próprio Yang Tianmin, pois chantageou a filha de outro paciente para se deitar com ele. Quando suas mentiras foram descobertas, a garota o bofeteou, e se não o culpa, a quem pode culpar? Incrédulo por isso, o pai pergunta ao rapaz se tal coisa existe, ao que ele nega, dizendo que estava apenas brincando e que na realidade não se deitou com ela, mas ela realmente o bofeteou em público. O protagonista, intervindo na conversa, esclarece que ele mesmo procurou a surra e merece outra, o que irrita o pai do rapaz, que pergunta se sabem quem ele é. O protagonista responde, perguntando se ele não é dono de uma cadeia de supermercados, dizendo que não violou nenhuma lei, portanto, não podem fazer nada contra ele. Ao ver que o protagonista está certo e não há provas, o pai sussurra ao filho para agir como se estivesse prestes a desmaiar, dizendo que está tonto e com náuseas. O rapaz segue a sugestão de seu pai, alegando que teve um colapso cerebral por ter sido golpeado. O protagonista o encara e diz que, se agir assim, eles vão rir dele. Ele se dirige ao pai do rapaz e diz que, se tiver algo a dizer, ele e seu advogado Chan pagarão a quantia que pedirem, mas ao ouvir o nome Chan, pergunta se é o mesmo que pode enviar o advogado da outra parte para a prisão e, se for, pergunta qual é a relação dele com ele. O protagonista informa que, além de ser acionista deste hospital, também é o sócio principal de seu escritório de advocacia. Isso faz com que o pai do rapaz imediatamente diga ao filho para se levantar e depois aborde o protagonista de maneira muito diferente, pedindo desculpas por ser um mal-entendido e sugerindo que esqueçam isso. No entanto, não é apropriado vir e ir embora imediatamente após uma ameaça, como o protagonista o faz saber, além de já ter enviado uma mensagem para chamar um advogado, então não podem sair ainda. Como não quer enfrentar esse advogado, o pai do rapaz menciona que tudo é culpa do filho e pede desculpas em nome dele, chamando-o de bastardo que precisa de uma lição. Dando-lhe um chute, diz ao filho que, se desculpar imediatamente com o protagonista e se cruzar com ele no futuro, quebrará suas pernas. Mas ao aceitar essa ideia, o rapaz pergunta por que deveria se desculpar, já que foi ele quem foi espancado. No momento de responder, o Sr. Chan, ao chegar de maneira cortês, cumprimenta o protagonista, deixando-o boquiaberto, pois não esperava que o protagonista falasse sério e chamasse Chan Yan para vir pessoalmente. O protagonista, diante disso, diz que, se ele tiver algo a dizer, deveria dizer ao seu advogado, que tem plena autoridade para falar em seu nome. Ciente do problema em que se meteu, o pai do rapaz pergunta a Yang Shen se ele vai permitir a intervenção de um advogado, mas não qualquer advogado, e sim o famoso Chan Yan, que ele tem certeza de que não deixará uma brecha para sobreviver. No entanto, sem se importar com isso, o advogado do nosso protagonista questiona quem tem a palavra, se é ele ou o pai do rapaz. De qualquer forma, pede que vão para um lugar tranquilo para conversar e não perturbar o protagonista. Como última opção, o pai do rapaz o acompanha. Nesse momento, o médico também chega e informa a Yang Shen que acabaram de examinar detalhadamente a senhora Shen e supõe que não haverá nenhum problema com a operação. Além disso, ele elaborará um plano de tratamento durante a noite e informará pela manhã. Pergunta se ele acredita que funcionará, e o protagonista, sem dizer, quer que funcione. Agradecendo, pede ao médico que cuide bem de sua professora, o que o médico se propõe a fazer, organizando a transferência dela para a sala VIP imediatamente. No entanto, a professora do protagonista não quer isso, pois pode ficar na sala comum e não há necessidade de desperdiçar dinheiro.
O protagonista, alegremente, diz a ela para seguir os conselhos do médico e receber um bom tratamento, pois ele cuidará de outras coisas. Lembra-a de que não tem muitas famílias, então definitivamente a manterá para que se recupere. Despede-se de todos, incluindo a senhorita Yane, pedindo que cuide bem da professora e dizendo que voltará primeiro e a verá quando tiver tempo, alegrando a garota. Ela pergunta-se, quando sua mãe estiver bem, pode ir vê-la a qualquer momento, o que é confirmado pelo protagonista, pois ela é como uma irmã para ele e pode ir vê-lo a qualquer momento. Isso alegra tanto a mãe quanto a filha, que pedem para que ele dirija devagar. Enquanto a senhorita Yane pensa que o protagonista não sabe o quanto sua aparência significa para ela e estará disposta a fazer o que ele quiser no futuro. Logo depois, passamos para a ponte, onde o protagonista, ao passar, percebe uma garota que, eu diria, está prestes a se jogar ou algo parecido. Diante disso, o protagonista pergunta o que está acontecendo, pedindo que ela não seja impulsiva. A garota, uma verdadeira beleza tanto fisicamente quanto em aparência. A garota pergunta diretamente se a família dele é rica, obtendo uma resposta bastante direta. O protagonista reconhece isso e diz à garota que é apenas um motorista de transporte online, questionando se ela o considera rico. A garota diz que é uma pena que ele não seja uma segunda geração rica. Isso desperta a curiosidade do protagonista, que pergunta se ser rico de segunda geração teria algum impacto sobre ela. A garota responde sinceramente que, se ele for rico e quiser se casar com ela, seu pai definitivamente concordará. Com um olhar triste, ela menciona que prefere se casar com ele do que com o bastardo do Zoubin. O protagonista observa sua aparência e comenta sobre suas roupas de marca e boas condições de vida, questionando por que ela está considerando isso. A garota explica que seu pai a forçou a se casar com alguém que ela odeia, e viver com essa pessoa parece sem sentido. Então, sem hesitar, a garota tenta se jogar, mas o protagonista a impede a tempo. Isso a deixa um pouco irritada, pois além de dizer que dói, ela pede para que a solte, mas o protagonista se recusa. Ele observa que é curioso que ela não tema a morte, mas ainda tema a dor, explicando que a altura onde estão é perigosa e cair na água seria tão fatal quanto cair no chão de cimento. A garota pede que a levante rapidamente, querendo mudar para uma forma menos dolorosa. Depois de garantir sua segurança, o protagonista diz à garota, se ela tem medo da dor então não morra e elogia sua juventude e beleza, pedindo que volte para casa rapidamente. A garota começa a rir de repente e confessa que, mesmo sendo pobre, ele é bondoso e bonito, mas infelizmente, nesta era, qualquer vantagem é inútil sem dinheiro. Yang Shen a questiona sobre a necessidade de ser tão direta, considerando que ele salvou sua vida, mas ela ainda quer bater nele. Ao se afastar, ele diz que, se ficar com raiva, não haverá futuro. Enquanto isso ela comenta, que é uma pena que ele seja apenas um motorista de viagens compartilhadas online. No dia seguinte, passamos para Yang Shen que se encontrava tranquilamente dormindo, até que é acordado com uma chamada. Ao atender pergunta quem é, e pessoa no telefone ri e diz que menina que ele resgatou na ponte, e o está chamando pois nesse dia ela quer alugar seu carro. No entanto, como o protagonista não havia lhe dado seu número, ele pergunta como ela o conseguiu. A mesma responde revelando que memorizou a placa do carro no dia anterior, verificou o rastreamento de veículos e encontrou o número de telefone dele. E com isso dito, ela informa que reservou seu carro para o dia e estará esperando na entrada do parque infantil. O protagonista aceita, mencionando que a garota é bastante inteligente, questionando por que ela busca a morte e a vida. Pouco depois, Yang Shen estava pegando a garota, que, ao vê-lo, pede que ele estacione o carro e entre para brincar com ela. Isso leva o protagonista a perguntar se ela não quer usar um carro, já que ele apenas trabalha como motorista de transporte online. Se ela quiser companhia, pode procurar outra pessoa, e ele informa que, se nada acontecer, irá buscar clientes.
No entanto, é interrompido pela garota, que diz que ele é o motorista e só precisa dar dinheiro a ele, não importa o que ela queira que ele faça. Essas últimas palavras incomodam um pouco o protagonista, que, desconcertado com o que ouviu, quer perguntar se ela está insinuando que, se ela der dinheiro para se deitar com ele, ele tem que aceitar. Analisando o que a garota disse, em parte, é quase a mesma coisa, e, portanto, o protagonista decide não concordar e sairá naquele momento, informando isso à garota. No entanto, como ela não quer que o protagonista vá embora, ela se interpõe para dizer que pare, pois quer usar o carro, e se ele não quiser brincar, tudo bem, mas de qualquer maneira, ela entrará no carro. Feito isso, ela informa ao protagonista que cuidará de toda a gasolina e dos pedágios, então ele pode levá-la para fora de Aishin para se divertir. Além disso, ela primeiro dará a ele 1.000 yuanes pela tarifa da viagem e, se for mais, será como recompensa, e se for menos, ele compensará. O protagonista aceita e se dirige para fora da cidade de Aishin. No entanto, enquanto se dirigem para o local mencionado, vemos um carro azul e seguindo. O rapaz dentro desse carro informa ao presidente que a senhorita entrou no carro de um senhor e agora não sabe para onde estão indo. Mas sabe que está seguindo-os. A pessoa ao telefone comenta que essa garota é um problema, mas sabia que ela deveria encontrar alguém fora dela, senão não teria conseguido recusar o compromisso. Ele diz que devem segui-la de perto, pois se os dois agirem intimamente demais, devem dar um passo à frente para detê-los imediatamente. Por fim, pede que não permitam que se aproveitem da senhorita Yan Yun, revelando assim o nome da garota. E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.